Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Memória do silêncio. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada em cima do tablado foi disposta 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Daniela Prado, uma mulher branca de cabelos ondulados castanhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traz um vestido longo de mangas curtas de tom cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Júnia Paixão, uma mulher branca de cabelos cacheados de tom castanho claro, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja vestida regata longo de tom verde musgo. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Lisa Alves, uma mulher branca de cabelos lisos, compridos e castanhos. A parte de cima do cabelo está presa em um coque. Ela traja vestido midi de mangas curtas e gola rolê de tom preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. 2025 com o romance A Menina que Não Queria Ver Deus, e no início do ano ganhou o Prêmio FAC do Festival Audiovisual de Cultura de Minas Gerais com o vídeo poema O Último Refrão da Música. Participou de 13 antologias no Brasil e no exterior, incluindo Palestina, Poemas, País Basco, e La Ninfa Eco, Writers from Across the World, volume 1, lançado em 2023 nas universidades de Londres e Oxford pelo selo La Ninfa Eco. Aqui, ao meu lado, nós temos Júnia Paixão, que é poeta, escritora, professora e revisora de textos, mestre em educação, é autora de diversos livros de poemas, crônicas e de literatura infanto-juvenil. Seu mais recente trabalho é o livro Pés Descalços sobre Brasas, pela editora Patuá, e a plaquete Casa é Onde o Coração Descansa, pela Mormaço Editorial. É também organizadora do FLICAR, o Festival Literário do Carmo da Mata, desde 2017, e editora na revista Alpendre Literário. Eu vou passar, então, para vocês a palavra, para que vocês possam, é claro, fazer uma apresentação inicial, e a gente vai, então, conduzindo com algumas perguntas que eu gostaria de trazer, e a gente vai fazer uma conversa fluida, né, sobre a temática que nós temos. Pode ser assim? Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui em Araxá,
numa mesa tão especial. E eu, assim, a história dessa mesa, né, Lisa, foi interessante que nós publicamos nossos livros pela mesma editora, a editora Patuá. E eu acho que eu lancei o meu primeiro, e quando eu vi o da Lisa, eu, né, falei com ela, nossos livros conversam, né? E aí a gente trocou os livros e tivemos a ideia, né, a feliz ideia de estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho dessa temática que é tão importante e tem tudo a ver com o tema da festa, né? A memória, o silêncio, né, os silenciamentos, principalmente os silenciamentos das mulheres, né? Boa tarde. É uma alegria estar aqui, compartilhar essa tarde com vocês. Isso que a Júnia falou foi uma conversa que a gente teve um tempo, né, desse silenciamento, a necessidade de falar, de dar voz ao que foi silenciado. E nossos livros eles conversam sobre isso. Esse último livro meu, Jardim de Pragas, sobre o silenciamento de mulheres que morreram sem realizar seus mínimos sonhos, e é uma narrativa que vem da casa íntima, da minha vida particular, para o coletivo, quando a gente percebe que é uma narrativa que não é só nossa. E a Júnia falando do mesmo assunto, e a gente percebeu que estamos num caminho de dar voz, de discutir questões que são importantes numa mesma época. E tantas outras pessoas e mulheres estão escrevendo sobre isso, mas é a oportunidade de estar aqui na Fliaraxá, na 13ª Fliaraxá, e conversar isso na nossa aldeia, na nossa região, né, que é Minas, falar sobretudo num estado que a gente sabe que o conservadorismo é muito forte. Então, a necessidade de falar, de dar voz, foi maior. E que bom que a gente conseguiu fazer essa mesa e estar aqui. Boa tarde a todos vocês e obrigada pela presença. Muito bem. Tanto o livro de Lisa quanto o livro de Júnia vão trazer vozes femininas, né? A Lisa mais nessa questão voltada à ancestralidade, à mãe, à avó, à tia, e também no seu livro, Júnia, várias mulheres perpassam ali nos seus poemas. Eu gostaria de saber de vocês, né, como que se deu essa construção dessas narrativas, né? Você fez alguma entrevista, Júnia? Como é que foi a sua coleta das inspirações? Eu gostaria de saber de vocês como é que foi a construção dessas mulheres que permeiam as obras de vocês. Bom, esse livro eu falo que eu estou escrevendo ele há muitos anos. Eu sempre fui, desde criança, uma pessoa que gosta de ouvir histórias. Então, histórias, principalmente histórias das pessoas mais velhas. Hoje eu moro em Carmo da Mata, né, que é uma cidade do centro-oeste mineiro, uma cidade bem pequenininha, mas eu não nasci nem cresci lá. Eu morava em Belo Horizonte e nós íamos sempre lá passar férias, feriado. E eu gostava de ouvir as histórias das minhas tias-avós, né? As histórias dos casarões antigos, das famílias e tal. E, há uns 4 anos, na pandemia, minha mãe morava em Belo Horizonte e ela foi para Carmo da Mata, por conta da pandemia, e foi morar comigo. E ela começou a desenvolver um mal de Alzheimer e, né, como todo mundo sabe, essa memória se volta para a memória inicial. E ela começou a contar muitas histórias que eu não conhecia. A gente sabia de alguma coisa, porque a família tem vários episódios assim muito marcantes, mas ela começou a contar com mais detalhes sobre isso. E eu comecei a ver que aquelas histórias elas tinham que ser contadas, né? Elas não podiam ficar esquecidas, né? A gente tinha que contar essas histórias. E, a partir daí, eu comecei a lembrar de uma gama de mulheres que passaram por mim, várias situações que, às vezes, eu ouvi contar. E aí foi aí que nasceu essa vontade de fazer esse livro, assim, de contar essas histórias
de uma forma que elas ficassem registradas e pudessem chegar às pessoas, né? E aí eu comecei a juntar essas histórias e transformei assim vários textos, porque a memória é uma característica da minha poesia. Então já é uma prática comum, né? Mas esse livro foi diferente. Uma que foi um livro-projeto, né? Desde o início eu sabia que eu queria escrever sobre isso. E ele foi muito pensado, assim, a forma como eu daria para essas histórias, que às vezes são histórias pesadas, né? O Jardim de Pragas. É interessante que você falou, né, que o teu ele nasce dessa história que voltou lá atrás, que vem da sua mãe, né, essa memória que foi visitada por ela numa situação de Alzheimer. E o meu foi do vazio, de um vácuo mesmo, do luto. A minha mãe morre e eu não sabia mais como lidar com esse vazio. Fui fazer terapia e nasce numa sessão de terapia esse livro. Ele nasce da minha incapacidade de lidar com a realidade. Então, eu comecei a criar narrativas. Eu queria ressignificar essa história dessa mulher, e eu comecei com mentiras mesmo. Eu não tinha o que dizer, eu não estava dando conta do real. E eu virei para minha terapeuta, que é uma grande psicanalista de luto freudiana, e falei para ela, quando eu nasci, minha avó fez o sinal da cruz e sussurrou para minha mãe. Essa aí nasceu velha, curvada, vai olhar para o chão a vida inteira, temendo as paisagens de sangue. E ela olhou para mim e falou assim, você está fazendo poesia. Ela, escreva um livro, mas está tudo bem, você pode continuar me contando se você acha mais fácil lidar com isso dessa forma. E aí eu fui visitando as histórias das minhas ancestrais, porque o vazio, quando eu me dei conta desse vazio, eu percebi que não era só da minha mãe, era da minha avó, que também foi minha mãe, durante muitos anos, ela que cuidou de mim, da minha tia também, que foi uma outra mãe, então eu fui criada por várias mães, e, de repente, elas não estavam mais aqui. E como dar conta desse real? E é esse lugar íntimo dessas narrativas, dessas mulheres, que eu fui revisitar a história delas, através da família, saber um pouco mais daquilo que eu também não sabia, me trouxe um coletivo também que eu não estava dando conta, que eu não tinha dado conta que essa história não era só minha. E foi aí que começa o Jardim de Pragas. Sem dar muitos spoilers, né, para que vocês possam ter a curiosidade de depois adquirirem os livros e dialogarem com esses poemas, que são maravilhosos. O livro de Júnia... Gente, eu sou de Paracatu, tá? E lá a gente fala assim mesmo, o livro de Júnia, tá? E eu lendo os seus poemas, né? Quando eu nasci, me lembrava Drummond, me lembrava Adélia Prado, né? Esse verso, né, tão emblemático para a literatura brasileira. E seu livro é dividido em 3 partes, né, Júnia? Você disse que você pensou esse livro, planejou esse livro, porque nem sempre, né, a gente, escritor, consegue planejar os livros assim. Eles vão, às vezes, nascendo, depois a gente dá uma organizada. E qual era a ideia? Por que essas 3 divisões? Fala um pouco dos títulos delas. Então, esse livro também, né, que eu não falei anteriormente, ele nasceu daquela vontade de saber mais sobre aquelas mulheres, para além do papel social. Eu fiquei pensando muito nisso, né? A gente pensa na nossa avó, na nossa mãe, apenas por aquele papel que ela desempenha, né, em relação a nós. Mas o que essas mulheres sonhavam, né? A Lisa falou isso, aqueles sonhos que não foram realizados. Então, a primeira parte do livro, ela traz histórias nomeadas. As mulheres têm nome. Então, contam, ela chama, né, Enquanto a Morte Está Distraída, e tem um atravessamento de diversas mortes, né? As mulheres podem morrer de várias formas.
Então, tem essas mortes, essas pequenas mortes que nós, mulheres, sempre vivemos, né, na nossa jornada de pés descalços sobre brasas ainda nesse mundo. Então, essas pequenas mortes. A segunda parte, que chama Hiato da Existência, são os atravessamentos, são os sentimentos que são comuns a todas as mulheres. Né? Não tem um nome, mas são histórias que atravessam a vida de muitas mulheres. Alguns sentimentos, algumas situações que eu acho que todas nós já vivemos algo parecido. Né? Então, são histórias que podem ser de qualquer pessoa. Né? Então, nesses poemas, as personagens não são nomeadas, né? Porque o que está ali são os atravessamentos. E a última parte, que chama Pata de Elefante, na verdade, é um conto. É um conto que conta um pouco sobre a infância e sobre como que, na infância, a gente percebe o clima da casa, né, que fala muito a criança no canto, né, calada, observando, como que aquelas situações, como que talvez um desequilíbrio dentro daquela casa afeta aquela criança, de onde que ela vê esse momento, né, que sejam brigas, que sejam agressões, que sejam violências. O que acontece com aquela criança que está ali observando e, às vezes, se sentindo culpada por estar... Né? Tem esse sentimento, né? de uma sensação de ter que pisar em ovos para não despertar nada dentro de casa. Então, esse Pata de Elefante ele traz um pouco dessa percepção. Uau! Lisa, o seu livro ele vai se organizar inspirado nas pragas bíblicas, né? Gafanhotos, rãs. E eu gostaria de saber, então, como que surgiu essa ideia de cruzar essas pragas a partir desse olhar íntimo, feminino, das vozes ou do silenciamento dessas mulheres na sua vida? Então, assim, a minha primeira memória de um livro na minha vida é da Bíblia, né? A Bíblia em casa. Então, assim, foi um livro que me despertou curiosidade. Era um livro bem complicado, bem complexo. Eu vim de uma família que era extremamente religiosa, então, com 9 anos, eu já estudava a Bíblia. Eu lembro de ler o Êxodo e me chamar muita atenção aquela história de um Deus que castiga um povo, o povo egípcio, em prol de um outro povo. Né? E eu lembro de me perguntar, mãe, mas ele não é o Deus de todos? Por que ele está castigando um povo e por que o outro é escolhido? Né? E, então, assim, o êxodo, as pragas, sempre me chamou a atenção. E tudo que eu via, por exemplo, via na infância, né? Eu tive uma infância rural, então era muito comum você ver gafanhoto. De repente, uma praga de gafanhoto vinha na colheita, e eu lembrava, será que Deus está castigando a gente também? E quando eu vou estruturar esse livro a partir do luto, eu estava estudando a Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. E a Silvia ela traz ela fala da transição do feudalismo para o capitalismo, e que ela fala que foi nesse momento em que o sistema começou a querer ter poder sobre o corpo da mulher. Sobre o corpo, não exatamente por ser de mulher, mas pelo corpo que gera vida. Porque precisavam de mais pessoas para trabalhar em fábrica. Então, foi a partir desse momento que começaram a queimar as mulheres que tinham poder, terra, território. E aí eu fiz essa relação. Espera aí, esse Deus... essa religião que chegou na minha casa e que chegou na casa de todo mundo diz que a mulher tem que ser submissa, né? Então, assim, tem toda uma relação com sonhos também de mulheres que passaram a vida toda. Eu falo da minha família e eu não uso, ao contrário de que você falou, né, de você dar nome e depois você não dá nome. O tempo todo eu não dou nome às mulheres.
Então, a mãe, a avó, a bisavó, a filha, a tia, são quase arquétipos. Lógico que são... Eu me baseei nesse luto, nessa memória, nesse vácuo, né, da ausência dessas mulheres, mas, como eu falei, eu não dei conta do real. Então, esse livro tem muita ficção. Ficção, mas muita realidade, no sentido de falar... Espera aí, essas mulheres morreram sem realizar seus sonhos para além do território da casa. Que projeto foi esse? Quem que desenhou esse projeto que, até hoje, muitas mulheres continuam nesse território e se sentem culpadas se vão estudar, se vão ser doutoras, se vão pesquisar, e tem jornada dupla de trabalho, tripla. Né? Então, assim, a ausência dessas mulheres da minha casa me fizeram ver todas as mulheres. E até o que eu negava em mim. E aí veio a Bíblia. Eu falei, então, quer dizer, vamos lá, se esse Deus, lá atrás, quando eu era criança, eu questionei que ele punia um povo para proteger o outro escolhido, então, aqui, o que ele está fazendo com esse processo de colonização? Quando chega o colonizador aqui, coloca a Bíblia, que invade a casa de todos, né, que torna a nossa religião maior, né, o cristianismo é a nossa religião no Brasil, em grande parte, nós temos várias outras religiões, né, várias outras genealogias, mas eu falo a dominante. Né, a dominante que, inclusive, está no Senado, está nas escolas. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, então, eu acho que eu vou ter que dividir esse livro nessas pragas e colocar esse eu lírico sendo perseguido. Entendeu? Como aquele povo egípcio, porque tem um corpo que ele é um corpo que está sendo defendido, um corpo que não pare, é um corpo que não tem esse cuidado afetivo, não tem essa obrigação de ter o cuidado com a cria, não tem obrigação de pensar, não, eu vou estudar e ela que vai ficar cuidando do filho. Então, assim, é lógico que está mudando, porque a gente está falando mais sobre isso. Mas, naquele momento, eu falei, eu vou ter que colocar essas pragas perseguindo essas mulheres e ressignificá-las. Então, a estrutura do livro são as 10 pragas, e tem de tudo. Tem tanto elas defendendo, quanto, de repente, atacando. Algo que me chamou a atenção no livro das duas autoras aqui presentes é que o conteúdo é muito potente, mas a forma com que vocês abordam é delicado. Isso foi pensado ou isso aconteceu naturalmente? No meu caso, eu acho que aconteceu mais naturalmente. Apesar do conteúdo ser uma coisa mais crua, né, existem fatos ali mais pesados mesmo, eu sempre tento não amenizar, mas assim colocar um pouco de delicadeza mesmo, né? Eu tenho a poesia, é lógico que tem aquela poesia que tem que ser para atacar mesmo, né? Para chocar, para chocar, para denunciar. Isso. Mas a minha forma de escrever, né, tem muita gente que fala que a minha poesia é muito melancólica, mas ela tem essa delicadeza. Assim, eu tento trazer essa delicadeza até para as coisas ficarem um pouco mais palatáveis, né? A gente está num mundo muito árido, né? Muito árido. Não que a gente não tenha que falar dessa aridez, mas a gente pode ver a beleza que tem até nessas narrativas, né, mais complexas. Isso é estilo também, né? Sim, é um pouco do estilo, eu acho, né? E da fluidez, né, da plasticidade, que é o nosso idioma, e a possibilidade da literatura fazer isso, né? Eu acho os títulos dos livros de vocês paradoxais. A literatura permite a gente isso, né? Jardins de pragas, né? Os pés descalços, que é essa questão da liberdade, mas na brasa, que é muito essa coisa do universo feminino, né? Sim. E eu observo assim, a minha prosa, quando eu escrevo crônicas, sou colunista de jornal da região, a minha crônica ela é mais incisiva, assim, sabe? Eu fico mais brava quando eu escrevo em prosa. Mas a poesia não. A poesia tem essa leveza.
É interessante porque assim, você falou da delicadeza, né? Porque quando esse livro ele faz parte de uma trilogia, né? Ele é o segundo de uma trilogia que eu chamo trilogia bélica. O primeiro livro ele chama Arame Farpado, foi meu primeiro livro, e ele é mais pesado, ele é mais direto, né? Como a própria palavra farpas, e tem a ver com limites, né? Fronteiras físicas, psicológicas. É o primeiro livro, eu falo, é sempre para mim o meu primeiro livro foi um grito mesmo, assim. Então não tinha muito, eu queria gritar mesmo, né? Então todas as minhas inquietações. Já o Jardim de Pragas, embora eu acho que ele tenha até uma temática bem mais pesada, porque é o luto, a morte, lidar com o não visível também, quando eu falei, eu vou trabalhar um luto e vou falar dessas mulheres que elas também estão ali, que são tão caras na minha vida, não tinha como não colocar delicadeza. Eu acho que a delicadeza está no humor, porque quem me conhece sabe que, quando eu vou contar as minhas tragédias, elas acabam se tornando tragicomédias. Então, assim, a delicadeza vai na tragicomédia, de eu rir de mim mesma, né, nesse sentido. Não sei se é um cinismo, eu falo, talvez eu seja uma cínica, mas dentro do livro a delicadeza está nisso, dele não ser tão assim, nossa, coitada de mim que passei por tudo isso, mas olha só, como a vida é bizarra mesmo, e às vezes a gente ri do que aconteceu porque já passou, né? E eu acho que eu fluir nessa coisa da tragicomédia nesse livro. É bem presente isso, né, você dizendo. Vamos fazer uma simulação aqui. Se você pudesse, numa praça pública, a toda voz, ler um dos seus poemas, quais você escolheria? Ou qual você escolheria? E poderia compartilhar conosco? Sim. Eu marquei um aqui que eu acho que dá... eu acho muito difícil escolher, né? Mas eu vou ler um aqui que eu acho que pode dar a tônica do livro, né? O que o livro quer falar. Ele se chama Ponto Final. Fingir que está tudo bem, esculpir no mármore frio da dor, sorriso forjado, evitando espantos. Fingir que está tudo bem, ato contínuo, convencer-se da farsa. Está tudo bem. Mentir equilíbrio sobre pilares trincados. Fingir que está tudo bem, enquanto se cava a própria ruína, enquanto o medo açoita o espírito, enquanto a morte está distraída. Não, não está tudo bem. Aliás, nunca esteve. Sempre um senão a esgarçar caminhos. Não há mais como calar as farpas, não há mais como encarar a fraude, não há mais como fingir o gozo, não há mais como evitar o basta. Acho que esse dá um arremate, né? Todas as nuances, né, de ser e estar mulher nesse planeta. Eu escolheria nesse sentido um poema que é interessante, porque quando eu fui escrever esse livro, eu estava pensando muito na minha avó materna, na minha mãe, na minha tia. E aí, durante esse processo, eu lembrei de uma situação que aconteceu no velório do meu pai. Porque a minha avó materna, quando eu nasci, ela já não existia. E era proibido falar sobre ela. Quando eu perguntava para o meu pai, como que a minha avó morreu? Ele, eu não quero falar sobre isso. Não, era um assunto que não se falava. Até que, depois eu retornei para Araxá, na pandemia. Eu estava morando no Rio, estava escrevendo, estava na metade desse livro. E aí eu cheguei aqui e eu falei, vou fazer umas pesquisas. Eu achei os documentos do meu pai, os documentos da mãe dele, e aí eu vi que a minha avó morreu em 64. Né? Então, essa mulher que ninguém contava a história dela. E no velório do meu pai, eu fico sabendo a forma como ela morreu. E esse poema se chama Uma Mulher que Amava Abacaxis. Falamos da guerra, de heróis e inimigos, falamos de lados, narramos sobre resistência, sobre quem vestiu ou não a farda. Mostramos no cinema mulheres que choravam enquanto homens eram despedaçados no fronte. Mostramos as belas enfermeiras da Cruz Vermelha, o sonho de vida da minha avó.
mas nunca falamos realmente sobre elas. Nunca narramos sobre portas arrombadas, sobre roupas puxadas do corpo, sobre a humilhação e apagamento de suas existências. Nunca falamos das trevas e do silêncio depois do estupro. Nunca falamos dos bebês que nasceram com a cara do inimigo. Nunca falamos sobre essas coisas. Nunca falamos. Até aqui, nesse jardim, eu também nunca falei de uma mulher. Uma mulher que foi esquecida. Uma mulher que pariu 13 filhos, uma mulher que foi esquecida em outro jardim, um corpo esquecido e perfurado em uma plantação, uma mulher que amava abacaxis, uma mulher que se jogou nos abacaxis, uma mulher e um corpo todo perfurado por coroas de abacaxis. Eu soube dela no velório do meu pai. Eu ri de nervoso, rimos. Ninguém se mata assim. A gente precisa de um tempo para respirar. E o tema dessa mesa é justamente isso, né? Silêncio e memória, perpassando essas histórias femininas. E eu queria que vocês conversassem um pouco sobre esses silenciamentos. Qual o nosso papel, enquanto escritoras, enquanto portadoras, né, de palavras? Qual é o nosso papel diante da manutenção, de salvaguardar essa memória e de tirar um pouco desse silenciamento, que vocês já mencionaram aqui, tantos são os silenciamentos que nós, mulheres, vivenciamos no nosso cotidiano? Bom, eu acho que uma das nossas missões, né, nós, mulheres que escrevemos, é contar as nossas histórias por nós mesmas. Porque, por muitos anos, as nossas histórias foram contadas pelos homens. Então, eu acho que a nossa primeira missão é realmente contar essas histórias como elas realmente aconteceram e deixar isso registrado, para que ninguém mais possa contar as nossas histórias por nós. Assumir o protagonismo Exato. da história. Concordo. Eu também parto dessa ideia de que a gente, tem narrativas, tem sempre tem alguém que dominou a narrativa durante milênios, né? É uma narrativa que não é minha, não é sua e nunca foi nossa. Então, eu acho que a partir do momento que a gente, e falando também do tema da FLI, que é a encruzilhada, essa encruzilhada é a gente entender que tem um caminho, tem vários caminhos que nos colocaram e a gente tem sempre que pensar se caminho realmente eu devo trilhar, não foi criado, que narrativa é essa? Né? Então, assim, acho que é partir mesmo desse lugar escuro e se enfiar e começar a criar nossas próprias memórias, nossas próprias narrativas e esse entendimento de que tudo isso aqui, né, essa estrutura, ela serve a um tipo de sistema que ele está aqui durante milênios e ele ainda não foi derrubado. Então, assim, às vezes a gente acha que liberdade é a gente ter o mesmo espaço que o dominante, né? Que o gênero dominante, aqui falando sobre essa subdivisão de gênero, mas no sentido de poder político. Só que eu acho que essa estrutura está toda errada. E a gente, como pessoas que podem criar mundos, eu acho que há muitas possibilidades da gente tentar pensar um mundo diferente, né? E a partir de outras narrativas, ouvir outros saberes, né? A gente está muito apegado a uma filosofia eurocêntrica. Eu acho que a partir de saberes também dos nossos povos que estão aqui, tem muito a nos ensinar. Então, assim, hoje eu estou estudando o Davi Kupenaua, sabe, Geni Nunes, que está aqui, que eu li a Geni, eu entendi o que é a descolonização de afetos, que, inclusive, entra aqui no Jardim. Então, assim, eu acho que o nosso papel é duvidar de tudo e tentar compreender esse lugar escuro, que ainda parece que não tem muita narrativa criada. Tem muito espaço ainda. Eu concordo com você. Para além dessa questão de opressor, oprimido, eu acho que a nossa voz, né, representando socialmente
todas essas demandas, esses silenciamentos. E, quando a gente fala em silenciamento, o livro de vocês vai mergulhar profundamente na questão da ancestralidade, né? Então, eu sinto, eu percebo que o Brasil hoje acorda um pouco para isso, né? E a gente percebe isso nos festivais literários, a gente percebe isso em algumas movimentações políticas que já tomaram, né, algumas vozes, posicionamento e presença. Mas o que vocês acham o que a gente ainda precisa fazer para resgatar essa ancestralidade e para que essa memória realmente seja conhecida? Eu vou dizer para vocês, por exemplo, eu sou de Paracatu, nós temos em Paracatu 6 comunidades quilombolas. E não existe literatura quilombola registrada, tá, gente? Porque claro que ela existe, né? Então, uma das grandes bandeiras, né, que nós da Academia de Letras levantamos em Paracatu hoje é isso, né? Claro que nós temos lá os nossos autores, Afonso Arinos de Melo Franco, né, um autor consagrado da Academia Brasileira de Letras, mas e essas outras histórias que não foram registradas, essas histórias dos griots, né, das mulheres dessas comunidades? Como que a gente pode fazer para isso ainda ter mais voz, mais força? Eu acho que isso passa indispensavelmente pela educação. A escola tem um poder, né? A escola tem um poder. E a escola teria, né? Nem sempre ela faz, mas ela teria esse poder de dar voz a essas comunidades, a essas pessoas invisíveis, tirar exatamente da invisibilidade, né? Talvez seja um caminho que a gente possa trilhar assim pela educação, né? Pela educação. E eu acho que cada um de nós aqui, a gente tem que se desconstruir mesmo, se desconstruir dessa visão eurocêntrica que é estrutural, né? O racismo estrutural, o machismo, né? Todas essas coisas que nos forjaram, elas precisam ser derrubadas para a gente olhar o mundo de outro patamar, de outra perspectiva. E eu acho que a gente precisa fazer isso. E eu acho que essa luta ela é coletiva, mas ela é muito individual. A busca é individual, né? Cada um de nós precisa fazer essa busca, precisa fazer esse movimento de ir até esses conhecimentos que a gente não sabe, né? Porque passa muito despercebido. Aconteceu uma coisa comigo, porque eu faço o festival literário, né, lá de Carmo da Mata, e a gente queria muito uma autora indígena. E eu mandei mensagem para várias. Eu queria uma mulher indígena. Mandei mensagem para várias e não obtive resposta. Aí, pesquisando, eu descobri a dona Lissa Patachou, que mora na cidade do lado, em Itapecerica. E a mulher é assim conhecida, admirada, tem vários artigos científicos sobre o trabalho dela. Ela faz um trabalho de letramento através dos terreis, que são desenhos que ela conta, né, os saberes do povo dela. E ela é assim internacionalmente conhecida e estava do nosso lado. Eu não sabia da existência dela, sabe? Então eu acho que é muito isso, a gente buscar, a gente fazer esse movimento de buscar. Acho que, assim, eu vejo que a educação é importantíssima, mas, assim, às vezes eu fico pensando, né, e eu falo em termos de educação pública, né, que é o que muda o país, tudo depende de quem está no poder, né? Então, assim, eu acho que cabe a nós, artistas, pesquisadores como você, cada vez mais abrir espaços para essa troca e escuta, né? Porque pessoas estão sim criando e a gente pensa na oralidade, né? Por exemplo, eu conheço A Queda do Céu porque um pesquisador foi lá e trouxe para escrito uma oralidade, se não fosse um estrangeiro. Então, acho que cabe aos pesquisadores brasileiros começarem a olhar para esse lugar da oralidade, desses saberes, para trazer para a gente, porque
temos muita coisa boa já publicada. Temos a Ailton Krenak, a gente tem, igual eu falei, a Geni, tem uma série de pessoas aí que estão com saberes, e esses saberes eles estão aí para comprar aqui na livraria. Então, eu acho que a gente pesquisar, querer conhecer mesmo, e acho que abrir esses espaços, como festivais aqui, um festival mais plural, mais diverso, né? E eu acho que é nesse sentido, de olhar para o outro e ter mais escuta também. A gente precisa escutar mais. O exercício de escutatória, né, do Rubem Alves. Gente, eu não vou conseguir voltar para Paracatu sem perguntar uma coisa para você, Lisa, que foi algo que me chamou muita atenção no seu texto. Você traz a imagem da rã, ora como praga, né, ora como uma salvação, né? E eu queria saber que significado que essa rã carrega dentro dessa narrativa. As rãs é interessante porque tem 2 significados nesse sentido. Um tem a praga das rãs, né? Eu acho que eu até marquei aqui que começa, né? Tipo, as rãs, quando nasci, uma rã gigante, eu estou falando, quando nasci, uma rã gigante apareceu para minha avó em sonhos e disse: quando tudo der errado, ela será carregada. Essa rã gigante é uma deusa egípcia chamada Heket, né? E ela é a deusa da fertilidade, e ela é responsável pelos nascimentos e mortes e ressurreição. Tanto que meu livro ele é todo dividido, todos os capítulos eu começo quando eu nasci, aí, em um determinado momento, quando eu morri e quando eu retorno. Então, ele é cíclico, né? Então, é uma única narrativa. É um livro de poesia, mas é uma única narrativa. Poderia ser um romance também. Então, depende da forma como você lê. E essa deusa ela está presente nessa coisa do pelotão de salvação. Mas também tem uma brincadeira aí, porque eu, como uma mulher, e aí eu posso falar e brincar, a gente tem o território do Brejo, é um território que eu, como uma mulher lésbica, posso brincar com ele. Então, as rãs têm um capítulo que eu falo sobre uma relação de luto que eu tive, né, de um casamento de 10 anos que deu errado. E essas rãs elas são ressignificadas nesse sentido da salvação, de me trazer o que é um relacionamento tóxico, sobre essa questão de uma guerra monogâmica muito forte. E as rãs são um elemento que, toda vez que elas aparecem, é porque algo está dando errado, é porque ali está tóxico, porque o ambiente está insalubre. É nesse sentido. Então, tem 2 camadas. A gente já caminha para o final, então eu gostaria de pedir que vocês escolhessem então só mais um poema para poder compartilhar conosco. E a gente abre para as perguntas. Vai dar para abrir para as perguntas, vai tranquilo? Dar. Eu pensei que... Eu estava tentando aqui pensar na... Hoje a gente teve uma notícia sobre a Greta, ela foi... Assim, nesse momento, a Greta está sendo torturada. Acabou de sair uma notícia disso. A Líria Porto acabou de me mostrar lá embaixo o que aconteceu. E assim não tem como artista a gente estar aqui nesse espaço e esquecer que, por mais que a gente está aqui celebrando tudo, a gente lembrar que tem um povo que está, crianças e mulheres, e falando em mulheres, estão sendo silenciadas e a morte delas. Eu queria convidar meu amigo Ismael para vir até aqui e vocês se manifestem como quiser. Enquanto isso, a Júnia vai ler um poema enquanto ele vem aqui. Eu vou ler um poema de um livro que se chama Damascos Feridos. Inúmeras pessoas da plateia se levantam e se direcionam ao palco. Elas se posicionam no canto direito do palco, perto de onde Lisa Alves está sentada. Ao subirem no palco, todos estendem uma grande bandeira da Palestina, em tons de verde, branco, vermelho e preto. Não colhe as maçãs roxas do deserto, não come figos no Natal, não chora, não sorri, não bate palmas. Por mais que tentem sorver a vida e colher os frutos do abraço, precisam viver entre prantos e covas, escapando do monstro da morte. Palestina livre. Palestina livre. Após a manifestação, os que subiram ao palco retornam para os seus lugares. Ao longo da roda de conversa, eventualmente, os palestrantes leem trechos de seus livros. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem o microfone.
No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo, entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta e traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Obrigação de lembrar como artistas. Então, a gente parou, nós decidimos, nós três aqui, interromper o nosso trabalho para poder lembrar disso. É memória, né, gente? Silenciamento, memória, é isso. Exatamente. E o mundo está silenciando essas pessoas. Está silenciando, mesmo que seja tão... que a gente esteja assistindo ao vivo, né? Ao vivo e a cores, ninguém fala nisso, né? É o silêncio que atordoa a gente, né? Como diria Chico Buarque. A gente já foi muito tempo silenciada, muito tempo calada. Não dá mais, né, meninas? Não dá mais. A gente vai abrir, então, para as perguntas. Sumaia, eu estou morando aqui pertinho de vocês, na zona rural de Sacramento. Gostaria de parabenizá-las. Gratidão, né? Estou emocionada com a fala de vocês. Obrigada, meu amigo Ismael. E não vamos nos silenciar. Nós fazemos, a cada 2 anos, um festival de literatura e arte na roça. Vocês estão todos convidados. Tá? Depois eu passo contato para vocês. Muito obrigada. Obrigada, viu? obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Talma. Eu queria trazer uma questão. Não é nem uma pergunta, é mais uma questão mesmo, uma reflexão. A Lisa falou, quando foi colocado aqui, todas falaram, a respeito da necessidade de o mundo da escola trabalhar esses conceitos para que as novas gerações vão se familiarizando, vamos dizer assim, com essa cultura esquecida, oprimida e silenciada. E, principalmente, para nós aqui no Brasil, todas, né, mas a cultura africana, que é a base da nossa cultura aqui, e a indígena. E aí é só uma questão. A Lisa colocou, depende do governo, depende de quem está no comando das secretarias, etc. E aí, como foi colocada a questão da religião que está dominando, nós tivemos aqui, apesar das milhares de outras que existem no mundo, a que nos domina foi a católica e agora das igrejas renovadas, as evangélicas. E a gente vê a dificuldade que o grande número de pessoas que militam no trabalho da educação já estão aderidas a essas religiões que são muito conservadoras, muito excluidoras. Tudo que é diferente de mim é pecaminoso, não pode ser trazido, não deve ser falado. Então, como lutar com isso? Não é lutar para destruir, como equilibrar um pouco com essa questão, que a gente, que provavelmente, em todos os campos tem, mas provavelmente quando a gente lida nas periferias, a gente vê que o domínio, o crescimento, o domínio do ambiente são das igrejas evangélicas. Então, e o quanto é difícil para várias pessoas que são oriundas, que a vida inteira participaram de congadas, de folias e tal, abandonando e não deixando os filhos participar porque consideram que é algo demoníaco, que não condiz com a religião que eles professam agora. Então, a gente vê como que essa coisa do silenciamento não é só de uma questão política, não, é a questão cá embaixo. Assim, a gente vê como que é difícil, né? Como que é difícil. Então, a luta, essa convocação para essa luta, tem que ser constante. E eu sempre me pergunto, o que fazer? Como fazer? Como fazer? Obrigada.
Eu acho que a literatura tem um papel fundamental nesse equilíbrio, né? A literatura, o acesso à literatura, à bibliodiversidade nas escolas, né, seja para as crianças, ela, acredito que vai gerar criar uma geração mais crítica. A gente tem que formar cidadãos críticos, né, que pensem por si próprios e consigam fazer leitura de mundo e optarem, terem caminhos. É a encruzilhada. Eles têm que saber o caminho que estão seguindo e não seguir um caminho porque está todo mundo seguindo, né? Eu acho que o X da questão é esse. É a literatura, é a educação libertária, mas eu acho que a literatura faz um papel assim crucial nessa formação de cidadãos mais críticos. Eu acho assim que, para completar, que eu acho que o artista tem que sair da sua bolha também, sabe, do encantamento, de esse altar que foi colocado. Então, é uma coisa que o Mano Brown falou em umas eleições passadas aí. Se esquecer a base, esqueceu a base, já era. Porque é isso, se a igreja está lá, e esse discurso que você falou, Thalma, é um discurso que está na base, e os artistas estão, sei lá, ainda na redoma de vidro. Então, a gente tem que sair dessa redoma e ir para o meio do povo, e fazer cada vez mais festivais, e fazer igual um festival rural, ir para o rural, ir para o morro, ir para os guetos, ir para todo canto. Eu acho que é sair da bolha mesmo, e talvez seja a única forma, porque a gente não tem que depender. Assim, eu sou muito favorável da gente ter uma aliança com o Estado. Vai ser muito mais forte se as escolas, se tiver mais escolas parques, né, menos ideologias religiosas, menos fundamentalismo e mais liberdade de pensamento, né? E eu acho que é isso, a gente sair da bolha. Exatamente. Tem um pensamento que agora eu não vou me lembrar de quem, mas não há vácuo. Onde os bons não estão, os maus ocuparão. Então, não tem lugar vazio, né? Alguém vai dominar. Que sejam, né, que seja a literatura, que seja a educação, né? Ismael? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ismael. Eu sou um militante social, político e cultural, aposentado pelos Correios, sou de Sacramento, terra de Carolina Maria de Jesus, e nasci no Desemboque, que é terra do Lima Duarte. Então, eu respiro e inspiro poesia e literatura e arte. E tem um poema aqui, que é muito emblemático nesse momento agora, que o povo passa, né, oprimido lá na Palestina, né, e matando mulheres, crianças, idosos, de fome, né? Então, é um poema que fala assim. Eu vou tirar meu óculos. Na primeira noite, eles aproximam, roubam as flores do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. É isso. Obrigado. Pessoal, opa, perdão. Pode fazer mais uma? O nosso tempo já acabou, né? Mas é rapidinho, elas vão responder rapidinho. E aí, Aline? The last time I saw Richard. Então vamos. No último momento eu vi o Ricardo. Olha só, meu nome é Cássio, né? Eu queria fazer uma pergunta bem facinho para as duas. Qual poeta mais chama a atenção das duas no sentido da memória? Carlos Drummond de Andrade, para mim. Adélia Prado, para mim. Muito obrigada, Lisa. Muito obrigada, Júnia. Infelizmente, por questão do tempo, a gente já vai encerrar a nossa mesa, mas eu deixo rapidamente, então, uma última consideração de vocês e a gente encerra. Tá bem. Bom, queria agradecer a presença, a participação de vocês. É sempre uma alegria a gente estar aqui. Estar aqui é um ato político, é um ato de resistência, né? Escrever
publicar é um ato de resistência, e a gente precisa continuar nessa luta. Muito obrigada, gente. Obrigada pela troca, por esse momento que a gente viveu aqui nesse pouquinho de tempo, né? E foi lindo, obrigada pela presença. A gente vai estar aqui embaixo, na parte de autógrafos. Quem quiser chegar para a gente conversar mais, aí a gente tem mais tempo lá embaixo com vocês e a gente vai estar autografando também. Obrigada, viu? Muito obrigada.